Olá pessoal, estamos de volta e o tempo não para. Vamos que vamos. Pesquisa continua. Capixaba, opa, errei. E a gente vai agora trazer para vocês aqui mais uma pesquisa sobre o fabuloso jogo entre Santo Antônio e Santos. Falando agora da vinda do Santos à vitória para o jogo no qual Pelé realmente participou da partida. Esse jogo, gente, estava marcado para 1958, para a inauguração do estádio Rubens Gomes, acabou que não aconteceu. O jogo não foi com o Santos, acabou sendo com o Botafogo, que aliás foi muito melhor. Jogo no qual o papai participou, no time do Santo Antônio contra o Garrincha, contra o Didi, contra o Zagallo, etc. Aquele time do Botafogo, como eu já comentei com vocês, era praticamente a espinha dorsal, vertebral da seleção brasileira campeã de 58. Aí o jogo, depois o jogo foi remarcado, um jogo amistoso entre o Santo Antônio e o Santos, do Pelé, em 61. Eu até falei com o Rubinho Gomes, filho do Rubens Gomes, que era dono do estádio, dono do Santo Antônio, e ele falou que realmente esse jogo não aconteceu e deu um prejuízo de 1 milhão de cruzeiros na época para o Santo Antônio, que alguns dizem que foi a derrocada do clube por conta de um jogo para trazer o Pelé, você vê, hein? Mas aí é lenda do futebol capixaba. E a gente continua ainda comentando sobre essa vinda do Pelé para a vitória, que acabou acontecendo em 1965. Nesse estádio que vocês estão vendo aí, que é o estádio do Rio Branco, o estádio Governador João Punaro Bley, em Jucutuquara, ali na Avenida Alberto Torres, ali em Jucutuquara, onde está a Escola Técnica. Esse estádio foi inaugurado nos anos 1930 pelo governador Punaro Bley, que era interventor, e o jogo aconteceu, gente, no dia 28 de julho de 1965. Então foi Santos contra o Santo Antônio. Aqui o pessoal ficava brincando, isso é uma charge do Jank pro jornal A Gazeta: eu vi Pelé, eu não vi Pelé, eu vi Pelé, eu não vi Pelé. Porque em 61 o Santo Antônio pagou 1 milhão de cruzeiros para o Santos vir. O Santos estava passando da Bahia, de Salvador, para o Rio de Janeiro, ia a São Paulo e poderia vir a Vitória fazer esse um amistoso só para, né, para aquela graninha rolar aqui, né? Os ingressos vendidos. Acabou que em 61 não aconteceu e acabou acontecendo em 65. Já na preparação para a Copa do Mundo de 66. E aqui está o Jornal do Brasil, 1965, 28 de julho. O Santos joga hoje à noite contra o Santo Antônio, no estádio Governador Bley, uma partida que está sendo aguardada com muito interesse pela torcida local e que poderá proporcionar uma renda de 60 milhões de cruzeiros. Aí a gente tem que fazer uma pesquisa sobre quanto valia esse dinheiro na época, porque em 61 o Santo Antônio pagou 1 milhão para o Santos vir. E em 65 a renda estimada era de 60 milhões de cruzeiros, né? No mínimo, já que os ingressos das gerais e das arquibancadas estavam fixados a 6 mil cruzeiros o ingresso. Esta partida, o Santos não poderá contar com Carlos Alberto, Geraldino e Salomão. O primeiro foi licenciado, Carlos Alberto ia se casar, e os outros dois estavam contundidos. E assim a equipe será formada por Gilmar, goleiro, né? Olavo, Mauro, Orlando e Lima, Zito e Rossi, meio campo, né? Peixinho, Coutinho, Pelé e Abel. A cota do Santos nesse jogo será de 15 milhões de cruzeiros livres de despesas, né? E o Santos venceu por 3-1, derrotou o Santo Antônio. Aí a matéria fala: ontem à noite no Governador Bley, em Vitória, com 2 gols de Coutinho aos 3 minutos, empatando o Ciro do Santo Antônio aos 19 minutos, voltando Coutinho a marcar aos 34
Perdão, o primeiro gol foi de Coutinho aos 3 minutos do jogo. Aos 19 minutos, o Ciro empatou para o Santo Antônio. E Coutinho marcou de novo aos 34 minutos do primeiro tempo, enquanto Pelé, aos 36 minutos da segunda fase, fazia o seu terceiro gol. Então o Santos ganhou 15 milhões de cruzeiros livres de despesa nesse amistoso aqui no Espírito Santo. Pelé e companhia, amanhã contra o Santo Antônio. A equipe do Santos, que domingo derrotou o CR Brasil, em Maceió, por 6-0, chegou a esta capital, Vitória, para jogar na tarde de amanhã contra o Santo Antônio, recebendo a cota de 15 milhões. Já está decidido que a delegação santista retornará a São Paulo na quinta-feira. Vitória vibra com o Santos. Com Pelé à frente, o Santos exibirá o seu famoso elenco nesta noite contra o Santo Antônio, no estádio Governador Blay. Amistoso, sendo muito aguardado, com interesse incomum, que poderá ter uma renda de 60 milhões. Embora não possa contar com Carlos Alberto, outro elemento de projeção no futebol nacional, o Santos terá a oportunidade de mostrar os seus outros astros famosos. Aí os jornais aqui de Vitória só falavam no selecionado do Santos, tá? Ninguém falava nada sobre os jogadores capixabas, gente, impressionante. Jogo entre Santo Antônio e Santos de Pelé, no Governador Blay, em Jucutuquara. O Santo Antônio marcou a partida amistosa contra o Santos de Pelé, era assim, Santos de Pelé. Mas não era apenas o Santos de Pelé, era o Santos de 54, bicampeão mundial de futebol. O clube capixaba se portou muito bem, mesmo sofrendo 1-0 com Coutinho aos 5 minutos, agora é 5 minutos, antes era 3. Virou o Ciro, empatou aos 27, antes era 19. Após chapelar o goleiro Gilmar do Santista. O goleiro do Santos era o Gilmar. Aos 37 minutos, o Coutinho voltou a marcar, antes era 34. Cada jornal dava um tempo, os relógios eram diferentes. Já na segunda etapa, para delírio dos torcedores do Governador Blay, aos 28 minutos, Pelé balança as redes, marcando mais dois gols, né? Não, marcando mais gols, né? Aqui no Espírito Santo. Esta partida foi a despedida de Adjalma pelo Santo Antônio, jogador que era funcionário do vice-presidente do Santo Antônio na época, segundo meu amigo Rubinho Gomes. Adjalma é um dos melhores amigos do meu pai, jogou com o papai no Santo Antônio, jogou no Americano também. Esta partida foi o grande vilão da falência do time, a partida que deveria acontecer anos antes, né? Segundo os jornais, o pessoal falou que o Santo Antônio sofreu demais quando pagou 1 milhão de cruzeiros para que o Santos viesse em 61. O Santos não veio, porque Pelé não viria, então se Pelé não rolou. Pelé estava contundido, não veio jogar, então a partida foi cancelada, mas mesmo assim ficou um prejuízo terrível, né? Mas nesse jogo de 65 foi um amistoso interestadual que aconteceu numa quarta-feira à noite, dia 28 de julho. Começou às 8h30 da noite no Governador Blay, em Jucutuquara. O árbitro foi Carmelito Voy. O Santo Antônio jogou com Adjalma, Laci, ou Orion, Laci, Orion era o apelido, Fifi, Newton e Carmino, Walter e Paulo Arantes, Telmo, chamado Joel, Ciro, Bete, chamado Prete, Beto Prete e Sidney. O Santos jogou com Gilmar, Modesto, Mauro, Orlando e Lima, Rossi, Isito, Peixinho, Coutinho, Pelé e Abel. E essa partida foi controversa, gente, porque as pessoas queriam ver o Pelé jogar, o Pelé marcou no segundo tempo, foi 3-1, mas foi um jogo muito esperado, porque os capixabas já esperavam ver o Pelé jogando pessoalmente desde 58, com aquela revelação sensacional dele na Copa de 58 na Suécia, quando ele tinha 17 anos de idade. Então os capixabas realmente estavam esperando com muita expectativa esse jogo, que acabou acontecendo anos depois. Está aí o jornal A Gazeta noticiou, né? Santo Antônio não fez fiasco frente ao Santos, perdeu por 3-1. Então foi um jogo aguerrido, foi um jogo legal, e os capixabas não fizeram feio, né, gente? Então, graças a Deus, deu tudo certo.
É isso aí, pessoal. Esse é o Memória Capixaba. Eu sou o Fábio Pirajá. Estamos sempre aqui trazendo essas pesquisas e trazendo de volta todas essas matérias antigas de, sei lá, de 20, 30, 40, 100 anos atrás, até mais. A gente vai misturando os assuntos, trazendo vídeos de tudo quanto é assunto diferente. A gente fala de política, de economia, de personalidade, de cidades, futebol, tecnologia, tudo, né? Então, se você estiver gostando, por favor, deixa um like, se inscreve aí no canal, não custa nada, é só lá, se inscreve. Tem também o sininho das notificações, toda vez que tiver um vídeo novo você é notificado no seu e-mail. E a gente vai continuar o nosso trabalho aqui no Memória Capixaba, sempre trazendo a nossa história de volta, enaltecendo o nosso povo e nossas personalidades. Valeu, pessoal, até a próxima. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.